Pois é, pessoal. E o caso do Mark Zuckerberg que deu a resposta para o governo Lula, né? Ou melhor, para a Advocacia Geral da União. Mas a resposta não foi bem aquela que eles queriam. Então parece que deu um pouquinho, mas só um pouquinho ruim. O Biden também atendeu um pedido, né? A favor de Cuba, né? Cuba foi beneficiada pelo Biden nos últimos dias de governo. Adivinha quem foi o advogado de Cuba? Quem foi lá pedir ajuda para Cuba a favor do Biden? É, o Lula. Pois é. O Lula é advogado do Maduro, né, defendendo as eleições. O Lula é advogado de Cuba, defendendo Cuba junto aos Estados Unidos. Enfim, né? Isso deve te deixar muito orgulhoso, né? Muito orgulhoso do Brasil, não é? Também nós vamos falar da Maria Corina Machado, né? Ela deu uma declaração sobre o Maduro. O Maduro afirmou que a Venezuela está prontinha para partir para a guerra e, por fim, né? Parece, né, que teve um foco de tensão aqui no continente, porque o Maduro falou que está pronto para a guerra. O Nayib Bukele respondeu que se o Maduro quiser, ele também tá. O negócio tá tenso. Bora falar sobre tudo isso? Então não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar. A gente vai estar falando sobre tudo isso aqui para vocês em primeira linha. A única coisa que eu peço para vocês é inscreva-se no canal, tá? O seu dedo não vai cair, não vai ter problema nenhum se você se inscrever aí, não vai apodrecer o dedo, tá? É melhor do que você ficar perdendo tempo fazendo assim, tá? Então inscreva-se no canal. E também, se não fez o download dos Segredos Milionários dos Leilões, dá uma força pra gente, faz um download do e-book aí e aprenda a ganhar dinheiro com leilões de imóveis. Combinado? Bora pra cima? Vamos entender o que está acontecendo, neste caso do Zuzu, né, do Mark Zuckerberg. Pois é. A Advocacia Geral da União, né, do governo, expressou grave preocupação por resposta da Meta sobre moderação de conteúdo. Pois é. A Meta deu uma resposta mais cedo, né, os jornais deram um parecer dizendo que não, a Meta recuou, a Meta foi bem mais amena, falou grosso lá nas redes sociais dele, mas na hora de falar com o governo Lula, ficou pianinho, falou baixo. Mas parece que a coisa não foi bem assim, né? A Advocacia Geral da União manifestou sua preocupação em relação à recente política de conduta de ódio implementada pela Meta. Segundo a AGU, as novas diretrizes podem resultar em violações de direitos humanos no Brasil, uma vez que não estão alinhados com a legislação vigente e não garantem a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. Então agora a Meta vai atingir e atacar direitos humanos. Olha só, a AGU reforçou que as informações prestadas pela Meta também contrariam afirmações da própria empresa em recentes declarações feitas durante o curso da discussão sobre o Marco Civil da Internet, no âmbito do processo em julgamento do Supremo Tribunal Federal. Em tais manifestações, representantes da empresa asseguram que, então, políticas de governança de conteúdo eram suficientes para a proteção dos direitos fundamentais dos usuários, lembrou a nota. A verdade é que eles estão desesperados. A palavra é essa, desesperados em relação, né, a essa nova postura da Meta. Agora vem a última notícia de que o Elon Musk pode ser o feliz proprietário de um novo TikTok. Como assim? Deixa eu te contar. A China já está cogitando vender o TikTok lá dos Estados Unidos para o Elon Musk. Então o Elon Musk teria também o direito de uso do TikTok. E poderia ser a nível, né, só local lá nos Estados Unidos ou a nível mundial. Né? Essa discussão está rolando hoje. Já imaginou o Donald Trump, o Elon Musk, dono, além do X, do TikTok também? É muita rede social para incomodar o governo Lula, né? Vamos lá. Biden, matéria do G1, retira Cuba da lista de patrocinadores de terror. Meu irmão. Cuba, né, sofria muitas sanções comerciais porque ele estava numa lista de países que patrocinam, mandam dinheiro, ajudam, colocam gente do terror ali. Inclusive, hoje saiu uma matéria de que alguns cidadãos do Irã, preste atenção, estavam no Brasil, tentaram ir para a Colômbia e a Colômbia barrou. E esses sujeitos voltaram
para o Irã. E aí dizem que tem um grupo lá que é ligado a esses indivíduos, um grupo rebola, né? Você sabe qual grupo que eu tô falando, rebola lá, né? Que gosta muito dessa turma que tá aqui no Brasil. E aí começa a discussão, né? Mas enfim, vamos ver essa matéria aqui. Antes da posse de Trump, a menos de uma semana do fim do mandato, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, retirou Cuba da lista dos países que patrocinam terror, né? A medida foi anunciada nesta terça-feira. A Casa Branca afirmou que espera que Cuba liberte vários presos políticos conforme negociações feitas com a ajuda da Igreja Católica. Logo em seguida, o governo cubano anunciou que vai libertar 553 prisioneiros políticos, tá? Não é nem o dedinho, mindinho do tamanho, né, do absurdo que Cuba faz. O governo norte-americano garantiu que a medida foi discutida com a equipe do presidente eleito, Donald Trump. Ainda assim, segundo a Associated Press, Trump deve reverter a decisão já na próxima semana. É óbvio, né? É o mínimo que o Trump tem que fazer. Cuba elogiou a medida anunciada por Biden, mas disse que ela não é suficiente. O governo cubano afirmou que no futuro outros presidentes americanos podem reverter ações que afrouxam sanções contra o país. Pois é, a verdade é que o Donald Trump não está muito disposto, né? Não está muito disposto a entrar nessa treta aí de ficar afagando Cuba, não. E aí, né, o Ivan Kleber, né, eu tô colocando alguns vídeos que eu acho interessante as menções dele, né? Fala aqui, ó, matéria da CNN, o governo Biden anuncia planos para remover Cuba da lista de patrocinadores estatais do terror, e aí ele cita que adivinha quem foi o país, né, que foi lá pedir diretamente para o Biden para dar uma aliviada para Cuba. Lula pediu diretamente ao presidente Biden para remover o nome de Cuba da lista de patrocinadores estatais do terrorismo, segundo informa a emissora CNN lá dos Estados Unidos. Cuba foi inserida nesta lista na primeira administração Trump, em janeiro de 2021. E nesta terça-feira, dia 14, a administração Biden informou a intenção de retirar o nome de Cuba desta lista. A fonte da emissora CNN ainda declarou que, abre aspas, outros aliados, incluindo a União Europeia, Espanha, Canadá, Colômbia e Chile e muitos outros, pediram que Cuba fosse removida da lista. E por isso vemos este como um momento oportuno para fazê-lo, dado o importante diálogo que está ocorrendo entre Cuba e a Igreja Católica com relação aos presos políticos. O link dessa reportagem da emissora CNN já está disponível aqui mesmo no meu perfil nos stories do Instagram. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é terça-feira, dia 14 de janeiro de 2025. Muito obrigado pela audiência. Pois é, né? Obrigado ao Ivan Kleber aí, usei o conteúdo dele, né, para expor isso para vocês, e ele traz a informação aqui de que o próprio Lula, né, fez o pedido, né, diretamente ali ao presidente Biden para liberar Cuba, né? E aí, se você falasse que o Lula, né, é um verdadeiro advogado, um abogado de Cuba, né? E aí você poderia ser condenado até por fake news, né? Santa ironia. E agora vamos falar da Maria Corina Machado. A líder opositora da Venezuela diz que o chavismo está com dias contados no poder. Cara, há uma sensação, né, de desânimo. Dizer, qualquer um diz o que quer. O negócio, né, é emplacar aqui ações efetivas. O Bukele deu um sinal positivo para Maria Corina, o Trump deu um sinal positivo, mas o negócio, né, o povo venezuelano e até o povo brasileiro urge de ver respostas. O povo brasileiro está torcendo, né, porque se o Maduro cai, o golpe não é só no chavismo, o golpe é no próprio Foro de São Paulo, né? A líder opositora venezuelana, Maria Corina Machado, afirmou que o chavismo está com os dias contados, e não são muitos, no poder, apesar de Nicolás Maduro ter tomado posse para um novo mandato fraudulento, que na última sexta-feira, algo que a maior coalizão de oposição denuncia como a consumação de um golpe de Estado, abre aspas, ele, no regime, sabem que são poucos e que estão isolados, sabem que seus dias no poder estão contados e que não são muitos, por isso são paranoicos e não dormem, sabendo que seu fim está próximo e temendo ser vendidos por qualquer uma pessoa que tenha ao seu redor, disse Machado
em uma mensagem de áudio publicada nas redes sociais. E aí o problema, tá? Por exemplo, aqui no Uruguai, quando você anda pelas ruas, por todas as caixas, né, estão espalhadas mensagens, né, cartazes de procurado, de recompensa ao Maduro, ao Diosdado Cabello, com 25 milhões de dólares por recompensa por Maduro, 25 milhões de dólares por recompensa a Diosdado Cabello, né, e outros aliados da ditadura chavista aí, né? Mas eles cresceram um tom, né? Não querem deixar passar barato, não. Maduro afirma que a Venezuela se prepara com Cuba. Ah, Cuba, tá? Essa mesma que acabou de receber um presente do Biden a pedido do Lula. E a Nicarágua para uma luta armada. Pois é, o Maduro diz que eles estão preparados para, se preciso for, luta armada. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, diz que o país está se preparando com Cuba e com a Nicarágua para pegarem armas, para se defender. A declaração foi dada no último sábado, um dia depois de o político tomar posse para o seu terceiro mandato. Pois é, parece que a coisa, né, não tá tão boa assim, né? Parece que o Maduro já tá precisando ter que se preocupar, porque o pessoal tá querendo partir para cima dele. E aí vem, né, o Nayib Bukele. Matéria do Metrópolis. Atrito entre El Salvador e Venezuela vira foco de tensão no continente. Apesar de ter assumido um terceiro mandato presidencial na Venezuela com tranquilidade, as acusações de fraude eleitoral nas eleições do país contra Nicolás Maduro continuam rendendo ameaças internacionais contra o regime chavista. Dessa vez, por meio de sinais velados do presidente linha dura de El Salvador, Nayib Bukele. Desde setembro do último ano, Bukele tem enviado ameaças e sinais velados contra o regime chavista na Venezuela e trocado elogios, né, com o príncipe por meio das redes sociais após se encontrar com o empresário. Tá, pessoal, quem que é o príncipe? O príncipe, ele é um mercenário, né, de um grupo mercenário lá dos Estados Unidos, né, o Academy, né, ela tinha outro nome, esqueci o nome dela agora, então se tornou o Academy, e eles estão de olho na recompensa, tá? Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos tinham oferecido uma recompensa de 15 milhões de dólares pela cabeça do Maduro, não é só 15 milhões de dólares, tá? Era 15 pelo Maduro, mais 15 pelo Diosdado Cabello, mais 10 por uns dois. Eu sei que ao todo, né, as recompensas, ao todo, somam aí bem mais de 150 milhões de dólares. Né? Quem pega um, pega todos, e aí o bicho vai pegar. E aí aumentaram, em vez de ser 15, aumentou para 25 milhões de dólares, mais de 150 milhões de reais, quem pegar o Maduro, ou quem pegar o Diosdado Cabello, o aliado dele, ou quem pegar os generais do Maduro, vai receber aí agora 15 milhões de dólares, né? Muita grana. Está bem, pro resto da vida, né? E aí o príncipe, que é um dos principais mercenários dos Estados Unidos, teve reuniões, estava alinhando, fazendo treinamento com o Nayib Bukele de El Salvador. Seria ele, né, uma figura, né, um sujeito que estaria alinhando aí com o Bukele uma ação armada contra o chavismo. O último deles acontece na segunda-feira, quando o presidente de El Salvador anunciou um duro golpe contra o narcotráfico na região. Segundo o líder salvadorenho, a Marinha apreendeu 4,3 toneladas de coca, né, em águas internacionais próximas ao país. Ao parabenizar a operação, Prince adotou um termo que tem usado com frequência para se referir a possível ação na Venezuela, até o momento ainda cercado de mistérios, né? Abre aspas. Parabéns para El Salvador. O plano está funcionando. Paciência, comentou o líder mercenário dos Estados Unidos. E aí, né, aquela boa e velha história do follow the money, né? Ou seja, siga o dinheiro. Um dos pontos que o Bukele está fazendo para minar tanto outros governos por aí, que eu não posso citar o nome, mas como o venezuelano, é combater o narcotráfico. É combater a fonte de recursos dessa turminha aí da Left People, do amor, né? Ou seja, o narcotráfico, sem sombra de dúvidas, é um financiador da ditadura da Venezuela, né? O mesmo pedido foi feito por Bukele no dia da posse presidencial na Venezuela, na última semana, após uma série de indiretas contra o governo Maduro. Em uma delas, o presidente El Salvador insinuou que estava na Venezuela, por meio de uma postagem mostrando a temperatura em Caracas.
um dia antes do atual presidente assumir o novo mandato de 6 anos. Abre aspas. Paciência, escreveu o presidente de El Salvador horas após a posse de Maduro, que aconteceu sem maiores problemas. Será que o Bukele vai ser o cara que vai lá e vai resolver o problema, né, da Venezuela? Será? Irmão, né? Será que a turma aí do Foro da Liberdade, que é o Trump, o Milei, o Bukele do El Salvador, tomarão alguma atitude? Que a galera da União Europeia já tá pistola com Maduro, né? Aqui até o esquerdista Boric já tá pistola com Maduro. E aí, né? Falta saber agora, né, qual vai ser o próximo passo. Enquanto isso, já que esse editorial foi dedicado à geopolítica, né, nós vamos falar de uma matéria da Euronews, né? A União Europeia investiga se o direito de Musk, que é a live, né, com a extrema-direita Alemanha, ou seja, a extrema-direita da Alemanha, foi ilegal. Ah tá, vamos lá, vamos entender. O Elon Musk fez uma live, né, no seu X, um direct, né, uma live, com a Alice Weidel, né, candidata alemã. Parece que a galera da Left People tá nervosinha falando que não pode fazer live com o Musk, não. Isso é interferir nas eleições alemãs. Olha só, matéria da Euronews. A União Europeia está considerando ampliar sua investigação sobre possíveis violações das normas comunitárias depois, né, de uma chamada em direto, né, uma chamada ao vivo de Elon Musk com Alice Weidel. Foi uma live, na verdade, candidata a chanceler do partido alemão AfD. A comissão está investigando se a conversa entre Musk e Weidel, transmitida ao vivo no X na semana passada, foi promovida injustamente para beneficiar um candidato político violando a lei de serviços digitais. A União Europeia iniciou uma investigação sobre o X, afinal, de 2023, em parte por publicações posteriores aos ataques do grupo Jamais a Israel. Esta é a primeira investigação deste tipo depois que a lei dos serviços digitais, né, foi criada, né, sobre a lei de serviços digitais. Então, resumindo aqui, quando a Left People começa a ficar desesperada é porque o negócio está ficando bom, tá? Quando a Left People começa a bater parafuso aí, a ficar desesperada é porque o negócio está ficando interessante. O que está rolando, né? Quando, né, o Bezos, por exemplo, né, quando a galera da esquerda vai lá e manda dinheiro para youtubers, inclusive brasileiros, recebendo dinheiro através de ONGs para promover a esquerda, a extrema esquerda, tá tudo bem. Agora, quando um bilionário, e o bilionário é de direita, faz uma live com alguém, aí não. Aí é violação dos direitos, né? Cara, a esquerda, ela faz esse tipo de ação em todo o lugar do mundo, né? O povo é sem noção, né? Sem noção ao extremo, né? Sem noção ao extremo mesmo, né? Vamos lá, pessoal. Vamos ainda falar da posse do Bolsonaro, né? Moraes enfrenta dilema com o convite de Trump a Bolsonaro. E enrolação pode ser o único recurso, né? A Gazeta do Povo está falando que eu já tinha dito para vocês. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, enfrenta um dilema com uma possível repercussão internacional na análise do ex-presidente Jair Bolsonaro para comparecer à posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, marcada para a próxima segunda. Moraes está diante de um impasse. Se permitir a viagem, pode escancarar as incoerências e a falta de fundamento jurídico de suas decisões. Se vedá-la, pode expor para a comunidade internacional a perseguição política contra o ex-presidente. A alternativa, nesse caso, pode ser a de postergar a decisão sobre o pedido, até que ele perca o seu objeto. A apreensão do passaporte Bolsonaro foi determinada pelo próprio Moraes durante a Operação Tempus Veritatis desde fevereiro de 2024, quase um ano já sem passaporte, né? Agora o caso Moraes autorize a viagem, o ex-presidente retorne ao país no prazo estabelecido pela decisão, a necessidade da medida tenderá a ser ainda mais questionada. Ou seja, se o Moraes libera o passaporte, porque está falando que o passaporte está preso com medo do Bolsonaro fugir. Se o Moraes libera o passaporte para o Bolsonaro vai e volta, que é o que eu acho que vai acontecer,
Qual a justificativa que o Moraes tem para continuar prendendo o passaporte do Bolsonaro? Não existe, né? Não existe. E aí, qual que é a única solução? Enrolação, né? O ministro Alexandre de Moraes viu incongruências no pedido da defesa do Bolsonaro e pediu o quê? Pediu que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o convite de Trump a Bolsonaro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o pedido de ida do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro para a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, no dia 20 de janeiro. Né? Antes de Moraes acionar a PGR, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro respondeu ao pedido do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal para que fossem enviados mais documentos que comprovem o convite oficial. Pediu papel impresso, né? É o que o pessoal está falando, né? Fossem enviados mais documentos que comprovem o convite oficial do presidente eleito dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump, para que Bolsonaro participe da cerimônia. Na ação, os advogados deixaram o mesmo convite enviado a Eduardo Bolsonaro com o endereço de envio do domínio t47inaugural.com, traduzido, né? Ou seja, é o endereço oficial aí. E aí o que eles vão fazer agora? Mandou para a PGR vai enrolar e no último minuto, né, no último momento, será liberada a ida do Bolsonaro. Mas, entretanto, todavia, contudo, não vai ter tempo hábil. Eu já falei, já deixei bem claro, né? O que deveria acontecer? Deveria alguém aí, aliado do Bolsonaro, já deixar um jatinho de prontidão, o Bolsonaro esperar na porta, né, já preparado, dentro do jatinho, e esperar, nem que ele chegue um pouco atrasado. Mas, diferente do que aconteceu com o velório da mãe do Costa Neto, que foi de última hora, era impossível o Bolsonaro ir. Nesse caso, o Bolsonaro tinha que ficar preparado, pronto, dentro de um jatinho, né? Já esperando. A hora que saiu, o advogado já liga e fala, tá liberado. O Bolsonaro, ó, vai e recebe, né? E chega lá na posse do Donald Trump. Nem que seja para chegar na porta do evento, depois que tiver fechado, para toda a mídia internacional tirar foto do Bolsonaro depois do evento e vão saber por que o Bolsonaro chegou atrasado. Aí a história, tá, vai ser divulgada ao mundo. E aí, o que vocês acham? Tô falando besteira? Tô delirando? Não, pode falar, tá? Se eu estiver falando besteira, se você não concordar comigo, pode falar, tá? Concordo ou não concordo. E depois voltar pro Brasil para falar, tá vendo? Eu fui, pisei lá, voltei, sinal que eu não quero fugir. Não vai devolver meu passaporte, por quê? Né? Coloca no comentário o que vocês acham acerca disso aí, que eu quero saber. Fechou? Tá bom então, pessoal. Obrigado por quem ficou até o final do nosso editorial. Desculpa ter gravado assim de última hora, né? Tô gravando aqui na última hora para tentar pôr o conteúdo para vocês ainda. Amanhã de manhã a gente tava de volta, tá? Para poder tá batendo mais um papo com vocês. Um grande abraço e até a próxima.